Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vamos aguardar aí o pessoal entrar, né? Aos pouquinhos. Vocês estão me ouvindo bem? A tradução do Mateus tá legal? Qualquer problema é só me falar. Estão ouvindo bem? Tranquilos? Tradução para o português, tá, o áudio tá bom? Olá, olá, os surdos também que estão entrando, tudo bem? Surdos, ouvintes. O que está travando? É o som ou o vídeo? Né? Tem algumas pessoas falando que está travando. O que está travando aí? É o áudio ou o vídeo que está travando, que está cortando? Agora tá melhor. Né? Vê se a sua internet aí tá ok, né? Porque aqui a gente tá com o retorno aqui, tá normal, tá tudo ao certo. Olá, surdos e ouvintes que estão entrando aí, tudo bem? Boa noite a todos que estão chegando. Bom, né, boa noite a todos. A gente está só dando esse tempinho para o pessoal chegar. Né, a gente fez esse compromisso hoje às 7 horas da noite. Né, hoje a gente vai conversar sobre o quê? Né, quais são os 5 principais problemas, dificuldades que as pessoas, aqueles que estão começando a aprender Libras, têm? Eu vou te passar um pouco da minha experiência como professora, né, que já tem anos que eu trabalho como professora, que eu ministro cursos de Libras em diversos locais. Né, e também vários perfis de alunos, homens, mulheres, profissionais das mais diversas áreas. E também o quê? Primeiramente, vou falar com vocês para ficarem atentos, né, no Instagram e também no YouTube. Que meu Instagram sempre tem algum conteúdo, alguma novidade. Né? Eu estou colocando aqui, postando sempre alguma informação, alguma novidade. Então é bom vocês sempre estarem de olho, né, participando, interagindo com a gente, né, curtindo, compartilhando também as nossas publicações e convidem também seus amigos, né, que querem aprender Libras. No nosso YouTube, vocês que não conhecem, né, é youtube.com/educolibras, né? No momento é a partir desse endereço que vocês têm acesso e vocês podem clicar lá também no sininho de notificações, né, que você vai ser notificado quando a gente postar novos vídeos. E também tem o nosso Facebook, né? A gente tem várias redes sociais. E tá no meu nome, né? Renata Domingues. Né? E também tem no nome da Educolibras. Então, assim, para você ficar sempre por dentro, é só clicar lá em curtir que você vai estar seguindo. Né? Sejam muito bem-vindos. Né? Boa noite a todos.
E a gente tem também uma outra forma de ser informado, que na nossa bio você tem um endereço, um link, né, que você, ou então você pode digitar também no seu navegador. www.queroaprenderlibras.online. Né? Esse endereço também você consegue. Algumas pessoas me falaram que não conseguiram acessar esse endereço, então fiquem atentos, porque é www.queroaprenderlibras.online. Né? Não é .com.br, é .online. Né? Que esse é o endereço correto. Tá bom? Bom, vamos começar, né? Que tem 5 pontos importantes, né? 5 desafios, 5 dificuldades no aprendizado da Libras, né? A gente pode dizer que são problemas e a gente vai estar conversando sobre eles, né? Então, fique de olho até o final, porque o quinto, eu vejo que o quinto ele é o mais importante. É aquele problema que mais atrapalha as pessoas. A maioria, né, em primeiro lugar, a maioria dos alunos reclamam que tem muita dificuldade de guardar os sinais. Eles falam, meu Deus, eu tenho muita dificuldade porque são muitos sinais, eu tenho dificuldade de guardar essa imensidão de sinais. E alguns alunos reclamam, né, sempre reclamam também que esquecem os novos sinais que eles aprendem. E por que existe? Por que as pessoas esquecem esses sinais? O que acontece? Eu oriento sempre aos alunos começarem sempre a aprender aquilo que é o de mais básico na Libras, coisas que a gente utiliza no dia a dia. Mas por que isso? O que acontece é o seguinte, os sinais que vocês usam no dia a dia, eles são muito importantes. E às vezes alguns outros sinais que a gente tenta aprender, a gente não guarda. Por quê? Porque, por exemplo, eu trabalho numa área, por exemplo, eu não conheço muito sobre a área da saúde. É uma área que eu não tenho muita proficiência, eu não conheço muito da área de saúde, as palavras, os sinais, né, a questão da área médica, biológica, né, dessa área, por exemplo, de fisioterapeuta. Talvez tenha algumas palavras que eu não conheço muito. Mas por quê? Porque eu não uso no meu dia a dia. E às vezes eu vou encontrar algum amigo, vou bater papo, ele é profissional da fisioterapia, mas eu não sou. Né? Então, assim, é uma coisa que eu não uso no dia a dia. Mas se, por exemplo, algum dia eu tiver algum problema, uma dor nas costas ou alguma coisa, alguma dor muscular e eu for ao fisioterapeuta, aí sim eu posso sim conversar sobre algo específico dessa área. Né? Eu vou contar, por exemplo, para minha família depois, eu estou fazendo fisioterapia porque eu estou com problema na coluna, etc. Mas, por exemplo, no dia a dia eu não vou ter essa conversa. Parece que as pessoas estão falando que está travando um pouco. Fecha a internet do YouTube, clica. E agora, estão conseguindo ver? Né, eu vou tentar continuar aqui. Né, se acontecer de travar, tiver muito ruim, vocês me avisam, tá bom? Eu vou tentar ficar de olho aqui nos comentários, tá? Então, continuando,
né, o que eu estava falando sobre a dificuldade de guardar os sinais. Né? Como eu estava explicando, são sinais às vezes que a gente não utiliza no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu que sou professora, mulher, professora surda, a minha identidade, por exemplo, meu contexto, né, eu aprendo sinais próprios da minha área, do meu perfil, aí eu creio assim, que esses sinais vão ser mais fáceis de guardar. Mas por quê? Porque são sinais que eu uso no meu dia a dia. Então, se eu começar a tentar aprender sinais que eu não utilizo no meu dia a dia logo no início, eu vou ter muita dificuldade, eu vou esquecer muito rápido. Então, o que acontece? Eu preciso começar aprendendo, começar praticando aqueles sinais iniciais, coisas que combinam com o meu dia a dia, com a minha vida. Porque aí quando eu conversar com um surdo, quando eu encontrar com algum surdo, eu vou estar falando de coisas cotidianas, da minha profissão. Então eu sempre aconselho vocês alunos, né, sempre comecem pelo básico, né, para aquela parte mais básica da língua de sinais. Um outro exemplo. Eu sempre vejo alguns professores que trabalham, por exemplo, no ensino de português para alunos surdos. E os surdos sempre reclamam que é muito difícil, os professores também reclamam que é difícil ensinar português para surdos. Mas o que os surdos precisam? Né? O que o professor precisa? Ele precisa preparar, né, formas, né, de ensinar para o surdo, tendo estratégias, por exemplo. Né, o surdo é jovem, né, ele gosta, por exemplo, do WhatsApp. Né, ele gosta do YouTube. Né, ele é jovem, ele quer saber de coisas, por exemplo, de temas como quer paquerar, namorar. Né, ele é uma pessoa jovem, né, ele quer diversão. Então, assim, aí o primeiro objetivo, por exemplo, às vezes na escola, o professor vai ensinar, por exemplo, sobre um assunto que não tem a ver com o cotidiano, coisas que ele não tem interesse. Um tema, por exemplo, dentro da geografia, né? Ele vai passar um conteúdo para ensinar português de dentro da geografia. São coisas que às vezes ele não tem contato na vida cotidiana. É uma coisa que, para começar, né, que no geral não é uma coisa tão importante. Então ele não vai ter aquele interesse inicial, né, porque ele não sabe nada de português. Tem muitos alunos que não entendem. Então começar pela parte mais difícil não é o caminho. Então agora, por exemplo, você professor, né, que ensina português, como que seria ali uma estratégia? Vamos dizer assim, o surdo vai tentar escrever o português, por exemplo, tenta escrever aí, por exemplo, como que você convidaria uma namorada para passear. Ele vai ter interesse na hora, porque vai ser uma coisa que é da área de interesse dele, é da vida cotidiana dele. Então, para começar, eu vejo que essas coisas do cotidiano, do dia a dia, são a parte mais fácil. E o surdo também, da mesma forma que o ouvinte, os ouvintes estão aprendendo a Libras, os surdos também precisam aprender o português como segunda língua. Tá melhor, gente? Tava travando um pouco, agora eu acho que melhorou. Né? Eu acho que a qualidade agora tá melhor. A gente, né, e o Matheus está traduzindo. Né, pode ligarem o áudio aí que o português está sendo traduzido, né, para algumas pessoas que não sabem Libras. O áudio, o vídeo tá bom agora, tudo ok? Olá, Thaís, tudo bem? Um beijo. Obrigado por responder, Thaís. Então a imagem está melhor. Também o Diego, muito obrigado por responder. Então vamos continuar? Né? Ainda sobre memorizar e guardar os sinais. O último tópico que eu queria falar é o seguinte.
eu tenho uma orientação para vocês. Eu gostaria que vocês esquecessem o papel, né? Porque muitas vezes a pessoa vai anotar Libras, vai aprender Libras, ele quer ali anotar. Não, esse sinal faz assim, vira para a direita, depois levanta a mão. Não, por favor. Por exemplo, quem está anotando agora? Se você estiver anotando agora como fazer os sinais, por favor, gente, não anote. Vamos anotar só o resumo, né? Guarda o papel, não vamos ficar anotando como que é fazer os sinais. Porque o que acontece? Os ouvintes, a maioria dos ouvintes, eles têm esse costume, né? Esse vício, né? De, por exemplo, eles aprendem o sinal novo, eles vão anotar. Então, assim, eles prestam pouco atenção, às vezes, no curso que eles estão vendo e vão anotar o sinal. Então, assim, a Libras, a gente precisa desse contato visual, né? A gente precisa estar de olho, né, no professor, naquilo que está sendo sinalizado. Quando a gente olha para baixo para anotar, a gente perde. Então não adianta, às vezes, você pega um sinal, mas perde a expressão, perde o contexto, então você fica meio perdido. E isso acaba te atrapalhando na hora de guardar os sinais. E eu percebo isso, eu tenho experiência há muitos anos, a maioria dos alunos tem esse costume de anotar tudo que é dito, todos os sinais. Eles perguntam, aula de Libras ou é aula de português? Eu pergunto isso, né? Porque tem essa mania de anotar os sinais. Outra coisa que acontece, né? Os ouvintes tentam, às vezes, escrever no papel, né? Por exemplo, o que aquele sinal me lembra? Vou tentar te explicar isso, né? Por exemplo, temos alguns sinais que são icônicos, né? Esse é o sinal de icônico. Temos alguns sinais que são icônicos. Se o surdo faz um sinal e você percebe na hora que aquele sinal é icônico ou não. Isso é muito fácil de perceber. Por exemplo, celular, telefone, casa, beijo. Na hora, você percebe o significado daquele sinal, o que é. Ele é icônico, porque aquele sinal, visualmente, ele lembra, ele parece uma imagem daquele objeto, daquela ação. Né? Quando você olha para aquele sinal, você vai lembrar daquele objeto, você vai lembrar de alguma coisa. Então você vai entender muito mais fácil. Na hora você vai perceber que aquele sinal significa. Por exemplo, esse sinal. Não, seria o quê? Mesa e escrever. Né? Tá vendo, gente? Eu fiz ali uma mesa e coloquei ali o papel por cima. Estou escrevendo. Na hora você vai perceber a iconicidade desse sinal. Ok? Então, sinal icônico, ele ajuda assim a lembrar um pouco, né, qual que é o significado. Mas temos muitos sinais que não lembram o significado, que não são icônicos. Eles são arbitrários. O grande problema é o seguinte: na hora de guardar os sinais arbitrários, os ouvintes ficam um pouco desesperados. Eu preciso criar aqui alguma coisa que vai me ajudar a lembrar desse sinal. Então não adianta, gente. Há muito tempo atrás, tem até uma história interessante, uma aluna minha, eu estava ali ensinando para ela, né, o sinal, por exemplo, de fazer. Esse é o sinal de fazer. Eu estava ali ensinando para ela. E o que aconteceu? Esse é um sinal arbitrário. Fazer. Ele não lembra o objeto. Não tem como você olhar para ele e falar, não, é fazer. Não é algo que lembra a ação. Aí eu vi uma aluna anotando e ela estava falando assim, fazer é igual a matar um piolho. Né? Fazer é igual mata piolho. Aí eu falei, o quê? Como assim, gente? Que absurdo, né? Ela pegou o sinal ali de fazer e falou, não, fazer é como se fosse matar o piolho. Ela estava meio que forçando uma iconicidade. Não é ok, né? Na hora da aula anotar, ajuda, tudo bem. Mas e, por exemplo, na hora da conversa com o surdo? Imagina só, né? Você vai pegar seu caderninho, meu Deus, peraí que eu não lembro do sinal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, fazer, matar piolho. Ah, tá.
Então, assim, fica estranho, gente, né? Então vamos evitar, assim, não adianta. Pode ajudar na hora da aula a memorizar, sim, mas com o tempo, depois de algum tempo, você for olhar que a anotação vai ficar estranho. Então, você associar alguma coisa a um sinal arbitrário é muito difícil, não adianta. Você precisa, de fato, aprender os sinais. Se ele é icônico ou se ele é arbitrário, tanto faz. É questão de prática, coisas do dia a dia. Por exemplo, eu vou lá fazer uma comida, vou fazer um almoço, alguma coisa. Vou fazer, preparar uma aula de Libras, é fazer alguma coisa. Seria mais fácil para você lembrar. Um sinal arbitrário, o mais importante é você analisar ali o contexto. É isso que vai te ajudar a guardar o sinal. Tá bom? A segunda coisa que é importante, que é um desafio também para os alunos, que eu vejo, é que os ouvintes têm vergonha, às vezes, de conversar com o surdo. Sempre os alunos ali me falam: ah, mas Renata, eu tenho vergonha, de chegar no surdo, de encontrar com o surdo, eu tenho vergonha porque o surdo às vezes é fechado, ele não quer conversar comigo, eles ficam só em grupo, etc. Aí chega um ouvinte ali, é difícil, Ou, por exemplo, eu tenho vergonha porque minha Libras ainda, eu estou começando, eu estou aprendendo, então eu tenho vergonha ali de sinalizar. Então vamos conversar um pouco sobre isso. A maioria dos ouvintes, quando chegam nos surdos, eles chegam assim: oi, surdo, você quer ser meu amigo? Olá, tudo bem? Eu posso treinar Libras com você? Como assim, gente? Que absurdo! Como? Eu acho que essa abordagem é muito estranha. Imagina, eu nunca vi isso assim no dia a dia. Isso não era uma coisa que poderia ser permitida. Como que alguém chega para alguém, na cara de pau, porque isso é cara de pau, gente. Vamos aprender um novo sinal, hein? Cara de pau. Como que alguém chega, na verdade, dessa forma? Ninguém chega assim para alguma pessoa qualquer, chega e fala assim: oi, tudo bem? Quer ser meu amigo direto? Não é bem assim que funciona, Tente se colocar um pouco no lugar do surdo, Você como ouvinte. Você, por exemplo, um ouvinte que está aprendendo inglês. Aí você encontra um americano que nasceu, por exemplo, nos Estados Unidos e pergunta assim: oi, tudo bem? Você é americano, quer treinar inglês comigo? Quer ser meu amigo? Eu acho que ninguém nunca faria isso, gente? Isso é uma atitude muito estranha. Então eu vejo. Tem algumas pessoas aqui falando que tem medo, às vezes, tem alguma dúvida de como se comunicar, tem medo de se comunicar, às vezes, de sinalizar errado. Tem medo de esquecer algum sinal. Não, eu entendo, gente. Eu entendo que existe esse medo. É normal. Mas aos poucos, a gente praticando, a gente vai pegar a língua de sinais. É como se fosse... Agora, como que tem que ser essa abordagem com o surdo? Como que tem que ser esse contato com o surdo? Tem que ser aos poucos. O surdo, ele vai perceber que aos poucos, você ali conversando, sinalizando aos poucos, criando aquele contato, o surdo também percebe que você não é um intérprete, não é um fluente em Libras ainda, que você ainda está tentando se comunicar com ele. Mas o surdo vai te ajudar. Mas não é, por exemplo, um surdo, por exemplo, vai chegar assim: não, eu não vou te ensinar Libras, não. Eu não quero conversar com você. Na verdade, o que acontece é que alguns surdos ficam assim meio na deles, que, por exemplo, ele vê, eu estou aqui na minha, tal, mas eles te ajudam. É natural que os surdos, os ouvintes também ficam, às vezes, conversando com os ouvintes. Então é natural que os surdos se encontrem com outros surdos, estão ali batendo papo, e de repente chega um ouvinte
e corta o assunto, né? É estranho, né? Eles vão se sentir estranhos. Opa, eu tô aprendendo Libras, eles estão ali batendo papo, né? Então alguns vão ter contato, vão ser mais abertos, outros vão ser mais fechados. Isso vai mudar de pessoa para pessoa, mas isso é natural, né? Tem uma pessoa aqui falando que os surdos são muitos verdadeiros. Não, tem também. Eu acho que isso é muito relativo, gente. Tem ouvinte também que fala também as coisas, assim, responde de prontidão alguma coisa, né? Da mesma forma que os surdos são de uma forma, os ouvintes são. Não existe assim uma característica específica dos surdos. Mas eu vou contar para vocês uma pequena história, né, que tem a ver com isso. Né, um tempo atrás, quando eu tinha 18 anos, eu estava sentada no ônibus, né? E eu estudava, fazia curso pré-vestibular em Belo Horizonte. E eu estava ali sentada no ônibus, aí eu vi uma moça, né? Uma moça chegando e passou ali o passe livre no ônibus. Né? Ela utilizou o passe livre no ônibus. Aí na hora eu olhei para ela assim, eu falei, uai, gente. Eu pensei assim, será que ela é surda? Né? Porque eu não vejo que ela, eu não percebi ela com nenhuma outra deficiência, ela era muito nova, não podia ser idosa, ela enxergava bem. Eu falei, será que ela é surda? Porque assim, eu percebi que ela absolutamente não tinha nenhuma deficiência aparente. Aí eu cheguei nela e perguntei, você é surda? Ela falou, sim, sou surda. A gente não conversou muito ali naquele momento, foi normal, a gente só falou, oi, tudo bem, etc. Mas depois, com o passar do tempo, eu encontrei novamente essa mesma moça. Eu falei, oi, tudo bem? Né? A gente conversou de novo. Né? E foi uma coisa assim, natural, aos poucos. Né? Não foi uma coisa, foi um bate-papo ali natural. Eu perguntei, você pega esse ônibus sempre porque você mora aqui perto? Ele falou, não, eu trabalho aqui, né, em um destino desse ônibus que a linha leva, etc. Então, assim, essa moça, essa menina, na época, o contato que eu tive com ela foi natural. Né? Eu comecei a falar com ela sobre coisas do trabalho, mas até hoje eu conheço ela, até hoje ela é uma amiga minha. Né? E começou de uma forma assim, muito natural. Né? Nós estudamos juntas, por exemplo, letras libras, e eu também sou surda, estou ali, né? A gente se encontrou, foi tudo muito natural. E antes eu era muito nova. Né? Eu tive coragem de chegar ali, oi, tudo bem? Né? Foi uma coisa assim simples, não foi assim, nada de uma forma bruta, ela não estava fechada também, foi muito natural, porque foi numa ocasião do cotidiano que a gente se encontrou para conversar, tá bom? Depois eu vou responder alguns comentários no final, tá? Mas vamos continuar. Bom, o terceiro ponto que eu vejo como muito importante, né? Mas eu vou falar do terceiro, do quarto, mas o quinto é muito importante, né? Mas agora o terceiro ponto. Quando os ouvintes, por exemplo, que aprendem Libras, começam a travar na hora de sinalizar. Né? Parece que às vezes dá aquele branco, né? Ele esquece algumas coisas. Né? Por que existe esse momento que às vezes a gente trava? Por que os ouvintes travam? Será que é só medo? Não. Né? E eu vou falar um pouco sobre isso. Né? Por que existe... por que as pessoas travam na hora de sinalizar? Né? E eu vou tentar te ajudar um pouco. O principal, né, motivo que eu vejo é que a gente não lembra do contexto. Né? Você precisa sempre
ficar um pouco livre, né, daquela tradução, se libertar do português realmente. Porque enquanto a gente continuar preso, dependente do português, né, para falar, por exemplo, algum sinal, quando você vai sinalizar alguma coisa, você tenta associar aquilo ao português, tenta encontrar alguma palavra no português que traduz aquilo, você não vai conseguir sinalizar bem. Né, o mais importante é você tentar analisar o contexto. Por exemplo, né, a minha cachorra, às vezes eu jogo ali um galho para ela, né, um galho para ela correr atrás. Vocês conhecem o sinal, por exemplo, de cachorro, né? Eu já ensinei. Mas vocês não conhecem o sinal de galho, né, de madeira, aquele pedacinho de madeira. Mas na hora que eu faço, né, o sinal de jogar, aí vocês, opa, né, ela está jogando alguma coisa, né? Então quando ele fez aquele sinal, você pode associar, pode ser um pedaço de galho, pode ser algum objeto, né, um osso que o cachorro pega. Então você vai entender que eu joguei alguma coisa para o meu cachorro, né? Eu fiz essa ação. O que acontece? Às vezes os surdos, quando eles sinalizam, por exemplo, eu estou ali falando e de repente, peraí, eu não entendi. Aí no meio do surdo sinalizando você para, você não espera nem ele concluir uma frase. Então minha dica é a seguinte, tente primeiro visualizar a frase como um todo, visualizar aquele contexto e não ficar preso apenas àquele sinal. E depois, se você mesmo assim não entender, aí você pergunta. Porque às vezes, na frase, um sinal, você não saber um sinal não vai atrapalhar o seu entendimento. Né? Naquela conversa, às vezes você não entender um sinal não vai te atrapalhar. Então, tente não ficar preso à tradução do português, tente entender o contexto da frase. Porque, por exemplo, na Libras, a Libras é uma língua. Ela é uma língua totalmente independente e diferente do português. A Libras não depende do português. A estrutura da Libras, a forma que ela é organizada, sua gramática, é totalmente diferente do português. Então, você tem que aprender Libras tentando fazer o possível, mas o possível para se afastar do português. É difícil? Não, nós sabemos que é difícil. Né? Nós sabemos que os ouvintes, assim, que sabem português, é uma coisa natural, é algo que já está dentro. Né? A sua língua natural da maioria dos ouvintes aqui do Brasil é o português. É algo subjetivo, que já está interno. Né? Sua estrutura linguística é baseada no português. Mas a Libras é independente do português. Eu não sei se eu estou sendo clara, né? Se vocês tiverem alguma dúvida. Outra coisa que é muito importante. Existe uma teoria do input. O que é o input? Significa como se fosse aquele momento de entrada da língua. Né? É quando você está analisando uma língua, está tendo contato com a língua e você começa por exemplo, você está ali vendo o surdo sinalizar, então você ainda não compreende 100%, mas você está tendo aquela entrada de língua no seu cérebro. Né? Você está começando a aprender aquela língua. Então, só depois de aprender a entender aquela língua, essa entrada da língua, que você vai ter o output. O output é como se fosse a saída, a produção linguística. Então, primeiro você sempre vai ter a entrada para depois ter a produção, a saída da língua. Então não adianta ali, por exemplo, você tentar primeiro produzir. Né, tentar fazer língua de sinais sem antes entender. Então, primeiro, mais importante, você precisa aprender vocabulários, contextos, frases, aprender a entender a língua de sinais.
né? Então você vai começar a ter entrada, ter esse contato com a língua de sinais. E depois você vai ter essa saída, essa produção linguística. Você vai começar a fazer frases sozinho, você vai começar a produzir frases sozinhos. Porque seu cérebro já entendeu, já está adaptando a estrutura dessa nova língua. Então você será capaz de produção, né? Será mais fácil produzir frases, produzir conteúdo. Às vezes, por exemplo, você quer ali sinalizar rápido, né? Tem contato com surdo nenhum. Eu vi alguns vídeos só na internet. Ou então, por exemplo, eu quero direto começar já a ensinar em língua brasileira de sinais. Não é bem assim. A primeira coisa é a entrada, é o entendimento da língua, né? Você praticar a língua de sinais primeiro é entendendo, né? Aprender a entender. E depois você vai começar a sinalizar, né? Então é só um resumo desses dois itens, da entrada e saída, do input e do output. Porque na realidade esse é um tema mais extenso, um tema mais profundo, que a gente vai falar depois numa aula mais aprofundada sobre isso. Mas é só um resumo para você entender também que está relacionado com esse item. E para você também ficar ligado, que é importante você primeiro entender a Libras. Respondendo a pergunta, sim, ver vídeos em língua de sinais te ajudam. Claro, claro. Né, ver vídeos te ajudam, sim. Né, hoje no YouTube a gente tem vários youtubers surdos, por exemplo, temos vários Instagrams de surdos. Né, então, assim, às vezes, se você não tem, você tendo um amigo surdo, uma videoconferência, né, é livre. O importante é que você tenha contato com a Libras, para você entender a língua de sinais primeiro, ok? Ok? Vamos continuar. Agora, o quarto desafio, que também é importante, né, o quarto desafio que a gente vê, a quarta dificuldade, né, dos alunos que estão aprendendo Libras, é aquela seguinte história, né? Ah, mas eu não consigo aprender, eu não sou capaz. Eles estão ali literalmente inventando desculpas que ele não sabe, não consegue aprender Libras. Ah, Libras é muito difícil. Ah, mas eu já sou velho, eu não tenho idade, eu já tenho uma idade avançada, eu já sou velho, eu não consigo aprender língua de sinais, minha mão é dura. Eu não consigo sinalizar, como é que eu vou aprender essa língua? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas a minha filha me atrapalha, não deixa eu estudar sozinha. São várias, é uma lista assim, gigante de reclamações que às vezes as pessoas falam. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Qual que é a sua desculpa para não aprender Libras? Qual é o seu desafio no aprendizado da Libras? Uma coisa eu deixo de conselho. É possível para todos aprenderem Libras. É possível para todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças aprendem Libras. A minha filha, por exemplo, ela tem 2 anos, ela já faz Libras muito bem. E eu fico às vezes até impressionada. Né? Porque há muito tempo, né, eu já vi
a minha irmã crescer, a minha irmã com 2 anos de idade, também aprendendo língua de sinais. Então agora de novo eu estou presenciando isso, a minha filha com 2 anos aprendendo língua de sinais de forma natural. Eu já vi, por exemplo, surdos que às vezes tem algum problema ali na sinalização, algum outro problema motor, conseguindo sinalizar, claro, de forma que dava para entender muito bem, ele conseguia se comunicar muito bem. Eu já tive alunos, por exemplo, das mais diversas idades, dos mais diferentes perfis, 25, até 50 anos eu já tive alunos, 45 anos, várias idades, nessa faixa etária. Então é possível sim. Né? Eu sei que cada um tem um tempo diferente, tem um tempo de aprendizado, né? Um demora mais que o outro é mais rápido, alguns aprendem assim de forma muito rápida, isso é verdade. Alguns alunos vão ali mais devagar, tem que se esforçar um pouco mais, mas isso é normal. Isso é normal, gente. Algumas habilidades, é natural que cada um tenha a sua habilidade. Né? Cada um vai ter a sua habilidade específica. Por exemplo, tem alguns alunos que são muito bons em expressão facial. Mas eu tenho alguns alunos assim, ao mesmo tempo que ele é bom em expressão facial, ele tem dificuldade em fazer o ABC. Outro exemplo, tem alunos que são ótimos em classificadores, eles vão ali e realmente conseguem fazer classificadores. Tem outros que têm mais dificuldade. Tem algumas pessoas que eu conheço que fazem assim, a Libras formalmente muito bem. E tem outras que não, cada um tem a sua habilidade. Né? Então, qual que é a sua conclusão a respeito disso? Né? Qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu desafio? Né? Qual que é a sua desculpa para falar, não consigo aprender? Você tem que parar. Todos são capazes. Eu não tenho resposta para saber como resolver o seu problema, mas eu te falo o seguinte, todas as pessoas conseguem aprender Libras. Às vezes, se você deixar ali, o meu problema é foco, é eu estudar ali a Libras, então quem sabe se você desligar um pouquinho ali sua rede social e focar no seu aprendizado naquele momento, na hora que você está ali no curso. Né? Às vezes, não, minha mão é muito dura, né? É natural, gente, no começo. Isso é natural no começo. Por exemplo, eu amo, por exemplo, costura. É um hobby que eu tenho. Eu amo costura. É meu hobby. Então, assim, é algo que me faz bem também. Mas antes, no começo, eu tava ali, eu saía torto, né? Aquela coisa, ficava meio estranho. Eu ficava assim, meu Deus. Mas eu desanimei? Não. Eu continuei praticando. Eu continuei mesmo torto, às vezes eu desfazia, refazia, e aos poucos, dia após dia, eu fui melhorando, até que eu consegui fazer aquilo de forma mais correta. É perfeito? 100%? Ainda não. Mas, aos poucos, a gente vai melhorando essa habilidade. Se, por exemplo, você tem ali a mão dura, né, talvez se você precisa praticar mais as configurações de mão, tentar fazer a sinalização de forma mais leve, né? Talvez você tenha mais dificuldade de entendimento da datilologia. Tente focar nessa dificuldade, nesse aprendizado. Tente praticar nessa dificuldade sua. Se esforce. Outra pessoa não vai fazer para você. Você vai ter que sentar ali e se esforçar nesse ponto. Porque você é capaz de aprender. Todos são capazes. Ok? Pessoa, por exemplo, falou que eu tenho dificuldade de organizar a estrutura do português para Libras. Antes eu já expliquei, por exemplo, que a gente não deve ficar preso à língua portuguesa. A gente tem que se desprender da língua portuguesa para aprender Libras. Que, por exemplo, um sinal, esse sinal,
Estão vendo esse sinal? Qual que seria o significado desse sinal? Tem vários significados. Se você ficar preso a uma palavra, a um significado, por exemplo, esse sinal pode significar praticar. Né? Se você colocar isso no seu vocabulário e ficar preso a isso, você vai acabar ficando limitado. Porque esse sinal, ele pode ter outros significados além de praticar. Por exemplo, ele pode significar treinar, ele pode significar estágio, ele pode significar praticar. Ele tem vários significados e é apenas um sinal. É um sinal da Libras. E a Libras tem essa liberdade. Ela não é presa apenas a um significado. Um tempinho, por exemplo, daqui a pouco eu respondo algum comentário, tá bom? E lembrando que o quinto é muito importante, é o último ponto. Se der tempo hoje, porque a live tem 1 hora, eu vou estar respondendo alguns comentários, tá bom? E agora o último, né? O quinto, a quinta barreira. Eu já falei de 4 barreiras, né? E as formas que você pode vencer essas barreiras. Agora a quinta é muito especial. Um problema que muitos alunos têm é a falta de foco. O que é o foco? Né? Por que às vezes alguém não tem foco no aprendizado de Libras? Vou dar um exemplo. Uma pessoa vai viajar, né? Olha o sinal, gente. Teve gente que me perguntou, esse é o sinal de viajar. A pessoa vai viajar. Ou, por exemplo, viajar. Pode ser esse também. Ou viajar. 3 sinais. Eu, Renata, eu estou mais acostumada com esse sinal. Mas esse é um tema depois, que a gente vai estar falando depois, tá, gente? Algumas pessoas tinham me perguntado isso, mas depois a gente vai estar falando sobre esse tema. Mas vamos voltar ao foco. Vamos dar um exemplo. Eu vou viajar. A pessoa viaja para os Estados Unidos para fazer ali um intercâmbio. E ela vai e fica ali, por exemplo, 6 meses nos Estados Unidos. Nesses 6 meses, ela vai ter contato com a língua inglesa. Ela vai ficar ali 6 meses morando com uma família de americanos, por exemplo, tendo contato diário com a língua inglesa. Ela vai estar ali tendo input. Lembra que eu falei com vocês do input? Ela vai estar tendo entrada ali da língua inglesa o tempo todo. Ela vai estar ouvindo a língua inglesa o tempo todo. Durante aqueles 6 meses. 24 horas por dia ela vai estar tendo contato com a língua inglesa. E também ela vai precisar comunicar. Ela vai ter alguma necessidade, ela vai precisar interagir. Então, olha só, gente. Ela vai estar num país onde ela vai ter 100% de contato no dia a dia com a língua inglesa. Então ela vai estar 100% focada. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que estuda inglês, por exemplo, segunda e quarta, ou apenas no sábado, um dia na semana. Então, assim, só no sábado que ele vai ter contato com a língua inglesa. Então, o que falta? Parece que falta alguma coisa. Falta prática, falta foco. Então, o mais importante é a falta de foco. Por quê? O que você vai fazer para resolver o seu problema de falta de foco, por exemplo? Será que é um celular, o WhatsApp, que às vezes atrapalha você estudar Libras naquele momento? Às vezes não, você vai ver um filme, né, no YouTube, um vídeo no YouTube,
né? Mas por que não trocar esse vídeo por um surdo sinalizando? Porque ali você espera, ele espera aí o WhatsApp, opa, alguém me chamou no WhatsApp, pera aí você pausa o vídeo, aí você corta aquele contexto. Então, assim, você está ali estudando a Libras, vendo um vídeo do YouTube e de repente seu WhatsApp toca, te atrapalha. Ou então, por exemplo, você tem algum momento, você está ali estudando, aí chega alguém e te chama, aí você vai e bate papo. Então, por exemplo, nesse momento, eu estou focado aqui em vocês. Né? O cachorro pode latir, alguém pode me chamar, mas meu foco é aqui, em ter esse momento com vocês. Então, por isso que eu falo, a aula de hoje, ela não vai estar disponível depois, eu não vou deixar ela salva de forma completa para vocês. Por quê? Isso é para vocês também entenderem que para aprender Libras é necessário também ter esse compromisso, né, de falar, ó, a gente agendou uma aula ao vivo, a gente vai falar de um tema que é meu interesse, então tem que estar ali naquele momento. Então você reservou esse tempo para essa interação. Né? Porque, por exemplo, se falar, não, eu não vi tudo, depois eu volto, vejo. Então, gente, infelizmente, quem não vê agora, quem não estiver participando agora, vai perder o conteúdo completo. Né? Não vai conseguir, porque eu não vou deixar salvo esse conteúdo completo. Então, vocês que estão aqui, aproveitem. Né? Vocês estão focados aqui comigo, aproveitem. Porque eu espero que vocês também tenham gostado, estejam gostando de aprender e interagir aqui comigo. Então, quanto mais foco você tem, mais rápido você vai aprender alguma coisa. Vamos dar um exemplo, né? Aquela pessoa que foca 100% em alguma coisa, né? Ela vai aprender as coisas muito rápidas, né? Ela vai conseguir. Agora a pessoa que aprende, por exemplo, 5 minutos por dia, desvia o foco todo sempre, então ela vai gastar mais tempo para aprender. Então ela vai demorar muito mais para aprender, por exemplo, Libras do que aquela pessoa que tem um foco muito maior, que usa mais tempo para aprender língua brasileira de sinais. Então vocês, né, que conseguem manter mais foco, vocês que conseguirem manter mais tempo de estudos, vocês terão resultados mais rápidos. Isso vai depender diretamente do seu objetivo, do seu foco, do seu compromisso com o seu objetivo. Mas isso não é só em estudar a língua brasileira de sinais, isso é para qualquer coisa. Né? O seu relacionamento, um namoro, uma amizade, qualquer curso que você fizer, né? Se você não tiver foco, né? Por exemplo, você gosta de ler, você gosta de fazer exercícios, de ter uma alimentação saudável. Para você manter esses costumes, esses hábitos, esses estudos, você precisa de foco e esforço para conseguir. Certo? A gente tem aqui 5 minutinhos só, viu, gente? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, né? Nesses últimos 5 minutinhos eu vou tentar respondê-los, tá? Verdade. Vocês podem aumentando esse tempo aos poucos, né? Às vezes você tem um horário de almoço, você pega ali um tempinho do horário de almoço para estudar. Né? Às vezes a gente fica muito apressado, muito apertado. Né? Eu tenho, assim, às vezes minha hora de dormir. Então, na hora de dormir, antes de dormir ali, eu faço uma pequena leitura. Tem um momento ali meu que eu deito e falo assim, eu vou dar uma lida agora. Né? Aquele momento que eu consigo ali desviar minha atenção das outras coisas e focar apenas ali naquele livro. Então é o único momento que eu consigo me concentrar ali realmente, que eu estou ali quietinho, que eu consigo fazer essa leitura. E assim, eu amo leitura. Então é uma coisa que eu tento focar em algum momento do meu dia. E eu amo ler livros dos mais diversos, sobre os mais diversos temas, sobre maternidade, sobre Libras, sobre desenvolvimento pessoal, né, inteligência emocional.
Pessoal, muito obrigado a todos aí que participaram, né, a todos os comentários que vocês fizeram. E outra coisa, qual a melhor estratégia para aprender Libras? Uma pergunta, qual a melhor estratégia para aprender Libras? Né? A primeira coisa é você tentar fazer um curso que tenha algum surdo. Né? Que seja um surdo, com certeza a melhor estratégia de aprendizado, de ensino, vai ser o surdo que vai te dar. Porque é a língua natural dele. A Libras, a maioria dos surdos nasceram surdos ou adquiriram a língua como primeira língua. Jovens, crianças, mas eles têm uma sensação visual, uma visão de mundo, uma cultura muito diferente. Então, como surdo, a forma do surdo ver o mundo, sentir o mundo é completamente diferente do ouvinte. Não tem comparação. Então, assim, a minha opinião, a minha melhor estratégia em relação ao aprendizado, a primeira coisa é o quê? Procurar um curso de Libras que realmente tenha algum surdo como professor. Alguma pessoa falando que tem um pouco de medo, né, de ver um vídeo na internet, porque a gente tem muita coisa na internet. Pessoas às vezes estão começando a aprender Libras e depois às vezes vão sinalizar, às vezes ensina de forma ruim na internet, às vezes a gente encontra alguma coisa assim. Sim, é verdade. Então cuidado aonde vocês procuram. Né? Não são todos os vídeos que estão no YouTube, que estão na internet, que são interessantes. Eu já vi vários que, meu Deus. Então, procurem sempre se informar. Referências daquele professor, daquela pessoa que está ensinando, se ela tem boas referências ou não. Né? Procure youtubers surdos, que tem muitos youtubers surdos. Né? Uma dica para vocês: fique atento, né, no Instagram, por exemplo, que os surdos curtem, que tem surdos ali participando desse Instagram. Né? Não porque, com certeza, quando um surdo participa daquele Instagram, está ali ativo naquele Instagram, a comunidade surda está sempre junto, com certeza é um local confiável. Porque os surdos também costumam indicar as coisas boas. Né? Não é qualquer coisa que você vai estar encontrando no YouTube. Então, sempre que você vê alguma indicação de surdos, principalmente, né, pegue essa indicação. Bom, pessoal, o tempo já está esgotando. Aqui no Instagram, com 1 hora ele desliga, né? Então, eu quero agradecer a todos que participaram. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Espero que a gente tenha aprendido um pouco hoje juntos, que tenha sido interessante para vocês e que vocês curtam e também compartilhem aqui a nossa página sempre, né? Sempre existem pessoas que querem aprender Libras, que é uma língua dos surdos, e a gente não sabe quando a gente vai encontrar um surdo no nosso dia a dia, né? Ok? Então hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem 10 milhões de surdos, uma média de 10 milhões de surdos, então são muitas pessoas surdas no Brasil. Então a gente nunca sabe quando a gente vai precisar da Libras, né? No trabalho, na escola, no dia a dia, às vezes no contato com o vizinho, né? Então espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que vieram, um grande abraço. E na próxima, fiquem ligados, tá bom? Tchau, tchau.